Hoje é o encerramento de um ano nosso como Aljava. Para quem está vindo pela primeira vez, é um trabalho voltado principalmente para os pastores que caminham conosco como filhos. Então é uma palavra muito mais voltada à liderança, mas todos são muito bem-vindos. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês aqui. Nós temos procurado no Aljava trazer palavras que são fundamentos. É mais do que uma mensagem de um culto de domingo, onde a gente tem um público heterogêneo, mas nós procuramos no Aljava trazer palavras de fundamento. E nessa manhã eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Você acha que Deus deve ser e deve ocupar o primeiro lugar em sua vida? Quantos acham que Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida? Levante sua mão. Eu quero dizer que todos vocês que levantaram suas mãos foram profundamente enganados pela religião evangélica. É uma afronta a Deus querer colocar Deus em primeiro lugar na vida de uma pessoa. Daí você deve estar pensando assim: nossa, mas por quê? O que eu fiz, né? Que cara bravo, eu pensei que eu estava tão legal. Porque existem mentiras que elas são tão convincentes, que a gente fala, soa bem aos ouvidos, né? Nossa, que legal. Quantos já ouviram aquela escalazinha? Primeiro lugar vem Deus, depois vem o quê? Ah, esse aqui é daqueles crentes antigos, escreveu isso na porta do quarto. Depois é a família. Terceiro, vamos ver se está bom. Não. Para você, igreja, você errou, você não tirou nada completo. O pessoal fala assim, ó, é Deus, família, o trabalho, daí o ministério, e daí depois dentro dessa escala o pessoal coloca lazer, hobby, tem uma escadinha do que é prioridade. E essa escala, ela gera frustração em muita gente. Quantos de vocês leram a Bíblia toda já? Nossa, gente, que bênção, eu estou entre pastores. Quantos de vocês já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Misericórdia, irmãos, o que vocês estão fazendo da vida? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Vocês nunca leram a Bíblia? Agora vê videozinho de teólogo na internet, vocês assistem. Daí como que vocês vão discernir o que é certo e errado? Olha que, cara, de verdade que eu estou chocado. Eu vou perguntar de novo, por favor me responda. Quantos de vocês já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse completa? Levanta a mão. Misericórdia, os crentes de hoje não lêem a Bíblia. Não é assustador? Olha para quem está do teu lado e fala assim: estou assustado com essa notícia. Sabe por que a gente vê tanta aberração na igreja? Por causa disso. Vocês não têm intimidade com a palavra, não têm discernimento espiritual para entender o que é certo e o que é errado. E isso é um grande erro, porque a gente cai nessas frasezinhas feitas, né? Nessas formulazinhas. Olha, você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quantas vezes quando me ensinaram isso, eu me senti frustrado com isso. Você acorda correndo, vai trabalhar, um monte de coisa para cuidar, daí você fala assim: nossa, não orei hoje, não li a Bíblia hoje. Daí você vai se sentindo como? Nossa, Deus está em último lugar na minha prioridade. Quantos já se sentiram assim? Você fala assim: não, eu vou fazer esse ano diferente, vou pôr Deus em primeiro lugar. Daí o que é colocar Deus em primeiro lugar para você? Eu vou orar todo dia, quando eu acordar, eu vou jejuar. E daí você começa a fazer um monte de atos isolados, como se isso fosse colocar Deus em primeiro lugar. É tão vazio, é tão superficial, que quando você deixa de cumprir uma dessas atividades, você se sente mal. Você fala assim: nossa, eu não estou conseguindo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu me lembro que no início da minha conversão, eu ouvia pessoas falarem assim: Cris, cuidado para que nada roube o primeiro lugar de Deus na sua vida. Eu fazia faculdade de engenharia, irmãos, e daí os caras falavam assim: ó, cuidado, Cris, se a Bíblia não for... E eu tinha que estudar pra caramba, daí eu tinha que estudar para a prova, eu não lia a Bíblia 2 dias. Como que eu me sentia? Culpado, um péssimo crente. Deus não está em primeiro lugar na minha vida. E me parecia um bom conselho, né? Parecia fazer sentido para minha mente. Não, Deus tem que realmente ocupar o primeiro lugar
na minha vida. Mas nós vamos sendo atados. Vai chamar agora? Então tá bom. Então, uma pausa no que eu estou falando aqui. As pessoas que vão começar a ser ministradas vão começar a ser chamadas a partir de agora. Então eu vou pedir para que vocês não agitem. Saiu o seu, senhas de 1 a 17. Todos vocês que têm a senha de 1 a 17 vão se dirigir de forma silenciosa, tranquila, com a máscara. Peço por gentileza que não abaixem a máscara durante a ministração. Irmãos, a gente tem tido fiscalização aqui direto. Então, como é um pedido para vocês, respeitar esse pedido é questão de obediência. Dentro de um cenário de ministração profética, se desobedecer o básico do que a gente está pedindo, já quebra um princípio, né? Então vamos seguir aqui. Então a gente vai sendo atado de uma forma religiosa por alguns pensamentos, por não conhecermos uma verdade que é libertadora, que Deus não quer ser o primeiro na sua lista. Deus não pode ser o primeiro na sua lista. Se Deus ocupa o primeiro lugar na sua lista, isso é uma afronta. Você está comparando Deus com atividades do seu dia a dia. O que determina se algo que você faz é espiritual ou não, não é o que você faz, é quem está fazendo. Porque as atitudes não são espirituais ou seculares por natureza. Quem faz é espiritual ou carnal. Quantos estão entendendo? Então vir ao culto não é uma atividade espiritual. Vir ao culto é uma atividade que pode ser extremamente carnal, se você não é uma pessoa que nasceu de novo e está no Espírito. Você pode estar vindo aqui dentro para procurar uma esposa, você pode estar vindo aqui dentro para fofocar da vida dos outros, você pode estar vindo aqui dentro para criticar a pregação do pastor. Então vir ao culto não é uma atividade espiritual, como passear com o seu cachorro não é uma atividade natural, secular. Você pode ser extremamente espiritual passeando com o seu cachorro. Depende da vida que você porta. Depende da vida que você porta, do que você manifesta e não do que você faz. A leitura bíblica pode ser só um ato religioso na sua vida, uma obrigação. Agora, quando a Bíblia é lida pelo Espírito, inspirada pelo Espírito, daí ela produz vida. Então, da próxima vez que você mulher ou você homem estiver mudando a fralda do seu bebê às 3 horas da manhã, que você estiver iniciando um novo negócio, desfrutando de um dia de família, que você estiver lavando o seu carro, pintando sua casa, tomando uma xícara de café com seus amigos, se você estiver na academia ou levando o cachorro para passear, lembre-se que isso pode ser tão espiritual quanto ler a Bíblia, quando participar de um culto, ou quando subir num monte para orar. Quantos de vocês já cresceram com aquele cara é subidor de monte? O que faz uma pessoa ser cheia do Espírito não é quantos montes ela subiu na vida para orar, é o que ela manifesta quando ela desce. Então, nós precisamos acabar com a história de secular e espiritual, o sagrado e o secular. Nós não temos duas vidas. Quantos aqui são ministros tempo integral? Levanta a mão você. Todos nós somos ministros tempo integral. Nós somos ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Cristo habita em você 24 horas por dia. Como que você não é tempo integral? São as expressões que entram dentro da igreja e vão nos roubando gradativamente a compreensão do que é ser igreja. Não é vir a um templo, mas é expressar a vida aonde quer que nós estejamos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e eu estou colocando isso aqui para iniciar, porque se nós não entendemos que Deus não entra numa listinha, porque tudo que eu estiver fazendo, seja trabalhando, seja acordar para passear com o cachorro, seja ajudar meus filhos ou levá-los na escola, todas essas atividades podem ser e devem ser espirituais. Elas devem ser feitas a partir do Espírito. Ué, Paulo não disse, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, quando eu estou comendo, Cristo está comendo comigo. Quando estou bebendo,
Cristo está bebendo comigo, quando eu estou passeando, Cristo está passeando comigo. Ou isso só funciona quando você vem à igreja? Você está entendendo? Colossenses 3,4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida. Que expressão forte. Quando Cristo, que é a sua vida, olha para quem está do teu lado assim: Cristo é a sua vida. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você também se manifestará com Ele em glória. Uau! Quando Cristo, que é a sua vida, se manifesta, você está se manifestando com Ele, porque vocês se tornaram um. Não há mais distinção, irmão. Não tem mais como separar a sua vida espiritual de uma vida natural. Então a nossa lista de prioridade, eu ia falar uma palavra aqui, não vou gerar polêmica. A nossa lista de prioridades revisada então qual a minha prioridade? Cristo, que é a minha vida em minha família. Cristo, que é a minha vida em meu trabalho. Cristo, que é a minha vida no ministério. Cristo, que é a minha vida nas minhas atividades com os meus amigos e com os meus irmãos. Ou seja, todas as atividades, Cristo, que é a minha vida, se manifesta nelas. Não tem mais hierarquia, ordem de prioridade onde você coloca Deus em primeiro. Em tudo que você faz, Ele precisa ser a fonte, a origem de todas as coisas. Qual a tua fonte de inspiração no teu negócio? Qual a tua fonte de inspiração como filho, no teu relacionamento com teu pai? Qual a tua fonte de inspiração como pai no cuidado dos teus filhos? Como abordar, como falar a hora certa? Se Ele não for a raiz e a origem de todas as coisas, nós criamos um dualismo, nós mesmos, porque Ele Ele absorveu a nossa vida. Por isso os Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim no capítulo 1, 21: para mim viver significa viver para Cristo, e morrer, essa versão é interessante, e morrer é ainda melhor. Ou seja, Paulo descobriu que a vida dele, ela passou a ter sentido em Cristo. Não existe vida fora de Cristo. E eu coloquei isso aqui só como uma base do que eu quero construir a partir de agora. Vocês sabem que nós nessa casa temos nos procurado ouvir a voz de Deus em todas as direções que tomamos, em todas as estações que entramos, e para cada ano o Senhor nos dá uma palavra como um balizador. Eu já comuniquei a vocês, já falei para vocês, a palavra que o Senhor nos deu para o ano de 2021 é... Quem estava no Aljava Online segunda-feira? Quem estava no Aljava Online segunda-feira? Qual a palavra profética de 2021? Irmãos, vocês estavam tão bem durante o ano. No último descobri que vocês nunca leram a Bíblia. E eu estava tão empolgado, os caras estão indo bem. Agora descobri que nunca leram a Bíblia. Daí eu falei uma palavra profética para vocês na segunda-feira. Eu falei: receba, guarda essa palavra profética no teu espírito. Isso está sobre vocês, vocês nem lembram. Sabe, uma das coisas que eu falei para vocês na segunda-feira é que toda palavra profética nós precisamos guardar e caminhar sobre ela. A palavra de 2021 é edificando um testemunho perfeito. Edificando um testemunho perfeito. E para edificar um testemunho perfeito, a Bíblia apresenta testemunho perfeito sempre fundamentado em 3 elementos. Todas as vezes que a Bíblia fala de um testemunho perfeito, ele está respaldado em 3 pilares. Por quê? Porque um testemunho perfeito nasce da natureza da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E o testemunho perfeito, ele opera em todas as áreas da nossa vida. O ano que vem vai ser um ano onde nós precisamos ter um testemunho perfeito em todas as áreas. E tem um princípio que eu ensinei para vocês, que eu me lembro no próprio Aljava, em janeiro de... Glória a Deus pela tua vida, Neto. Eu estava pensando nisso, cara. Eu falei isso para vocês em janeiro de 2019. Está lá no nosso YouTube, nas ministrações do Aljava, quando eu falei sobre primícias e mesclas. Vocês se lembram dessa palavra? Janeiro de 2019.
Só que o Senhor me falou algo. Você trouxe uma palavra de primícia no encerramento do mês de primícia, não deu tempo para eles absorverem o fundamento e colocarem em prática o fundamento. E quando nós falamos em testemunho perfeito nas nossas vidas financeiras, a Bíblia também fala que existe um testemunho perfeito, e ele é composto de 3 elementos, que testemunham de nós no mundo espiritual, e esses 3 elementos são dízimos, ofertas e primícias. O problema é que muitos de nós não entendemos, não aprendemos, não fomos ensinados ou discipulados na compreensão disso. Então, eu quero repassar esse fundamento com vocês, para que vocês que são pastores, tenham tempo hábil de fundamentar, de assentar isso dentro de vocês, e possam ministrar isso no primeiro mês do ano de 2021, para os seus filhos e para a sua congregação. Amém? As outras senhas já estão sendo chamadas aí. Rafa, se você puder me acompanhar, eu deixei uns slides aí. Então nós estamos numa transição profética, irmãos. O Senhor nos falou do fim de um tempo e de um início de um novo tempo. A equipe profética vem orando por vocês durante todas essas últimas semanas. E nessa última semana o Senhor nos deu uma palavra muito clara a respeito do que vai ser para nós o ano de 2021. E essa palavra, quando vem sobre nós, ela vem sobre vocês como filhos. Amém? Amém? Não sei se vocês estão entendendo hoje, mas tudo bem. Eu ministro ao espírito de vocês. E vocês precisam então receber essa palavra, entender, discernir, para que vocês possam ministrar aos seus filhos nesse mês que nós estamos entrando. Abra sua Bíblia em Romanos 11. Romanos 11, 16. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando aqui um princípio fortíssimo. Ele pega todo o histórico de um fariseu, ele pega todo o histórico de todo o ensinamento judaico que ele recebeu na Torá, do que era uma primícia, e ele escreve aos Romanos falando do princípio da primícia. E o que ele fala sobre a primícia? Ele fala o seguinte: que as primícias, quando são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. O que é esse princípio? A primícia tem o poder, preste atenção aqui, uma primícia tem o poder de determinar tudo que vem após ela. Repita comigo: uma primícia, ela determina a sequência do que vem depois dela. E isso funciona para todas as áreas da nossa vida. Quando nós apresentamos a primícia de alguma área ao Senhor, nós já estamos dando destino ao que vem depois. Vocês estão entendendo? Então a primícia, ela é um fundamento eterno que inclui todas as áreas. Você pode aprender, por exemplo, a fazer uma primícia de amor no teu casamento. Olha que coisa romântica. Como que eu posso estabelecer uma primícia de amor? Eu posso estabelecer com Deus um pacto de todos os dias eu acordar e fazer uma declaração para minha esposa ao começar o dia. Uma primícia. Primeira palavra que sair da minha boca vai ser uma declaração de amor a ela. Olha que coisa maravilhosa. Você pode fazer uma primícia de cuidado com a tua esposa. Todo recurso que eu receber, eu separo primeiro aquilo que é do Senhor, e o primeiro gasto que eu tiver no mês vai ser investir na vida da minha esposa. Uma primícia semeando na vida dela. Será que as mulheres gostaram dessa primícia, não? Mulherada gosta, né? Já pensou uma primícia de sapato? Quantas mulheres gostam de sapato? E nós podemos aqui listar uma infinidade de primícias que você pode apresentar. Primícia de honra, primícia de adoração. Você pode ofertar a tua juventude, Rodrigão,
como uma primícia ao Senhor. Como nós estamos gastando os nossos dias, hein, Caio? Como nós estamos gastando os nossos dias, a nossa juventude. Eu quero, Senhor, eu oferto a minha vida, a minha juventude, que a Bíblia chama que é o melhor dos teus dias, né? A força da juventude. Eu oferto a primícia da minha juventude ao Senhor. Não é incrível você ter consciência disso quando adolescente, como jovem? Vou consagrar a primícia da minha juventude. Eu vou consagrar a minha pureza ao Senhor. O que é a corte se não isso? A corte é uma oferta de amor a Deus e ao teu futuro cônjuge. Mas nós aprendemos na nossa introdução que Deus não faz parte de uma lista de prioridades. Então primícia não é colocar Deus em primeiro, mas reconhecer que tudo nasce de Deus. Você entende a diferença? A primícia é quando você reconhece que tudo na tua vida nasce em Deus. E a primícia traz junto dela alguns princípios, e entre eles nós podemos ver que a primícia tem, como eu falei em Romanos, tem o poder de determinar o resultado que vem depois. Então, se a gente olhar na história, Adão foi a primícia da humanidade, sim ou não? O primeiro homem, ele determinou tudo que viria depois. A Bíblia fala, se por um homem entrou o pecado, todos pecaram, porque Adão era a primícia. A primícia determina tudo que vem depois. Quantos de vocês já pararam para pensar assim? Você já sabe, apesar de você não ter lido a Bíblia, você sabe que quando a gente nasce, nós nascemos concebidos em pecado? Quantos sabem que você nasce concebido? Vocês estão melhorando. Por que você nasce concebido em pecado se você não fez nada de errado? Porque Adão pecou, e se Adão pecou e ele era primícia, todos pecaram, porque a primícia determina o que vem depois. Daí você fala assim, mas é injusto. O que eu tenho a ver? Quando eu pegar esse Adão, vou dar uma surra nele. O cara pecou e eu que levo a culpa. Mas se por um homem entrou o pecado, por um único homem entrou a ressurreição e a vida. Então, se Cristo pagou o preço do pecado e ele foi a primícia de uma nova criação, então todos nós que estamos em Cristo também ressuscitamos com ele. Uau! Cristo é a primícia de uma nova história. Não é incrível? Olha o poder de determinar tudo que vem depois. Adão, como primícia da criação, propaga o pecado. Cristo, como primícia da ressurreição, propaga a vida. A primícia o princípio da primícia é poderosíssimo. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, versículos 20 e 21, e diz assim: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Então se o pecado veio através de Adão e atingiu tua vida, a ressurreição e a vida vieram por Cristo e alcançou a nossa vida, e absorveu a nossa vida, e nos deu uma nova história. Nós somos frutos de uma primícia. Deixar de falar de primícia, não explicar o princípio da primícia. Sabe, a Fernanda, esposa do Alain, ela veio de uma denominação, de uma tradição muito religiosa, evangélica, desde que ela nasceu, mas nunca tinha ouvido falar de primícia. E quando ela ministra sobre isso, ela usa uma expressão muito forte. Ela fala assim: quando eu descobri o que era primícia, eu me senti roubada por tantos anos sem conhecer esse fundamento. E eu me lembro que eu conheci o princípio da primícia há anos atrás, ouvindo uma pregação do apóstolo Álvaro Robles num DVD que eu ganhei do apóstolo Hélio. Primeira vez que eu ouvi falar de primícia. Estava vivendo dias difíceis, e eu lembro, na minha casa eu separei o envelope e falei: primícia é isso que esse homem está me falando? Todo fundamento bíblico, porque pelo fato de eu já ter lido a Bíblia, eu conseguia entender o que ele estava falando, entendeu? E eu falei assim: todo esse fundamento bíblico está correto, Elton, está correto, então eu vou pôr em prática.
E eu cheguei para o apóstolo Hélio e falei assim: olha, isso aqui é uma primícia. Ele falou: o quê? Eu falei: o DVD que você me deu lá. Ele falou: não vi ainda. Eu falei: é uma primícia, e tem que orar diferente. A primícia não é, você não faz de qualquer jeito. A primícia você entrega na mão do teu pai, e ele apresenta ao Senhor para que seja aceita. Ele balança diante do Senhor. E a primícia não é uma oferta comum, ela é sacrificial. Eu estou entregando diante de você uma primícia que está me custando tudo hoje, apóstolo. É o que eu tenho. Irmãos, que experiência sobrenatural que eu tive. A primeira primícia da minha vida. Na época eu tinha um restaurante e estava desesperado para vender aquilo. Na verdade, hoje eu posso te dizer, se alguém chegasse e falasse assim: olha, eu começo a tocar daqui para frente, mas não vou te dar um centavo. Eu estava topando, só para sair. Se não pagasse nada, ó, eu recebo tudo aqui, daqui para frente é por minha responsabilidade. Fechado o negócio. E chegou um cara lá e me fez uma proposta, na época, de 300 mil. Eu tinha uma semana antes de andar numa primícia. Já tinham mais de 6 meses que não aparecia ninguém para fazer proposta. Quando o cara trouxe a proposta, eu já estava entregando e rindo de orelha a orelha. Daí o senhor falou para mim assim: não, quanto que você investiu aqui? Eu falei: investi 400, mas eu estava dando de graça. Se o cara quer dar 300, não vai. O senhor fala assim: você pode pedir o que você investiu, você não vai perder um centavo. Irmãos, como é difícil. Eu falei sim, eu pensei no primeiro momento, isso é a voz do capeta, que está querendo fazer eu perder o negócio. Aonde vai surgir outro? E depois o senhor ainda me falou: conte exatamente a bucha que está aqui dentro. Fala os problemas que você tem, que não entra ninguém, que não tem movimento, você tem que falar a verdade. Eu falei: ó, cara, desculpa, mas eu não posso fazer por isso porque eu investi tanto. E outra, o faturamento é baixo, não vem gente. Ele falou: não, eu sou aqui da cidade. Era outra cidade. Eu conheço a cidade é turística, eu sei, mas o que tem de investimento aqui realmente faz isso. Eu vou pensar. Passou uma semana, que para mim durou 10 anos. O cara volta e fala assim: eu topo a sua proposta, eu vou pagar para você os 400 mil em 10 vezes, está fechado? Eu pensei uns 10 segundos só para fazer um charme e falei: tá. Irmãos, sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a primícia, um dos efeitos da primícia é libertação. A primícia te liberta de situações que estão te escravizando. Você se lembra da escravidão do povo do Egito? Quantas pragas, só para aqueles que leram a Bíblia, quantas pragas o Senhor ordenou que fossem liberadas no Egito? Ah, isso daí vocês viram no filme da Sessão da Tarde, não foi na Bíblia. Foram 10 pragas. Deixa eu te perguntar uma coisa: as 8 pragas que vieram na frente conseguiram libertar o povo do Egito? A 9ª praga liberou o povo do Egito? Qual foi a praga que liberou o povo do Egito? Os primogênitos. Por quê? Deus tomou uma primícia. Todos os primogênitos do Egito Deus tomou como primícia, porque a primícia produz libertação. Primícia tem o poder de te libertar. Sabe, tem gente que está endividado e fica mais endividado, porque quanto mais endividado está, mais retém. O princípio com Deus é o contrário. Você está numa situação que você não sabe como fazer, separe uma primícia. A primícia, ela é libertação. Ela produz libertação. Quando você lê Gênesis 1, aqueles que já leram Gênesis 1, Gênesis 1 diz assim, ó: no princípio, uma pergunta difícil para quem nunca leu a Bíblia. No princípio criou Deus a terra e os céus, certo ou errado? Um monte de gente falou certo, vocês não leram mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, mas é igual, não é. Os céus vêm primeiro, porque os céus são a primícia determina a massa. Deus criou primeiro os céus, porque Ele queria que o ambiente do céu governasse a terra. A ideia de Deus nunca foi que a terra fosse para o céu, mas que o céu baixasse sobre a terra. Por isso Ele cria os céus como primícia, para que a cultura do céu invadisse a terra e não o contrário. Esse é um princípio de primícia desde Gênesis. E o princípio da primícia está
em todas as Escrituras. Malaquias capítulo 3:16 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e os ouviu, e um memorial foi escrito diante deles para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Sabe o que Malaquias está nos ensinando aqui? Que todas as vezes que você oferta, a tua oferta ela vai construindo um testemunho diante de Deus. Sabe quando a Bíblia fala que Caim foi rejeitado e a sua oferta, mas Abel e a sua oferta foram aceitos? Porque para Deus a oferta não vem desvinculado de quem você é. Quando você entrega uma oferta, Deus está querendo saber a tua vida, o que ela testemunha. A tua oferta testemunha a teu respeito. Então Malaquias está falando assim: olha, todas as vezes que você se move com finanças, você está construindo um testemunho. E nós estamos diante de uma palavra que 2021 é um ano de testemunho perfeito. Então como que eu construo um testemunho perfeito diante do Senhor? Se Deus sempre usa os três elementos. Quando Ele foi criar os céus e Ele foi criar o governo, o símbolo do seu governo, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Porque o testemunho perfeito está fundamentado em três elementos. O homem, Ele criou o homem, e o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Três elementos. Por quê? 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. A Bíblia sempre apresenta três como o símbolo do testemunho perfeito. Ou seja, se nós somos crentes que temos uma prática de dízimos e de ofertas, mas não entendemos a primícia, nós não temos um testemunho perfeito construído na área financeira. O testemunho perfeito ele é composto por dízimos, ofertas e primícias. E nós precisamos aprender e precisamos ensinar os nossos filhos, para que eles não sejam roubados de uma compreensão e de um fundamento poderoso desse. 2 Coríntios 13:1 diz assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Paulo sabia do princípio de que um testemunho é composto por 3 elementos. Se Malaquias fala que há um testemunho nosso na vida financeira, quais são os 3 elementos que compõem esse testemunho perfeito? De novo, dízimo. Muito bem. Para aqueles que nunca leram a Bíblia, eu consegui repetir isso, foi muito bom. Se você olhar a arca da aliança, Êxodo 25:16 fala assim: depois porás na arca o testemunho que te darei. Olha que interessante. Êxodo fala assim: depois porás na arca o testemunho que te darei. Qual era o testemunho que estava dentro da arca? Agora já está mais complicado, né, ô Marcelo? A galera não leu essa parte ainda. Vamos ler Hebreus 9:4. Hebreus está entre Gênesis e Apocalipse, para te ajudar aí, ó. Hebreus 9:4. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda ao redor, e que estava num vaso de ouro, e que continha, o que estava dentro da vara? O maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Êxodo fala que Deus colocaria dentro da arca um testemunho, e depois ele preenche a arca com 3 elementos: testemunho perfeito. Então, na vida financeira, o dízimo, a oferta e a primícia, eles juntos compõem um testemunho perfeito. Dízimo, eu não vou passar aqui com vocês já sabem, ou deveriam saber. O dízimo tem vários fundamentos que nós poderíamos ler. Mateus 23, para quem não encontra dízimo no Novo Testamento. Malaquias 3, do 8 ao 11. As ofertas, tem muitos textos na Bíblia falando sobre ofertas. Elas são
voluntárias, elas são proporcionais, elas se multiplicam à espécie de cada semente, tá? Lucas 6:38, Gálatas 6, do 6 ao 8, mas eu quero me deter na primícia. Levítico 23, do 10 ao 11, fala aos filhos de Israel e disse-lhe: quando houverdes entrado na terra, se a gente quiser trazer isso aqui para o novo pacto, a terra prometida para nós é Cristo. Então isso aqui tem uma simbologia. Quando nós entramos em Cristo, na terra que hei de vos dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Levítico 23:20 diz assim: então o sacerdote moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com 2 cordeiros santos serão o Senhor para uso do sacerdote. Ou seja, quem determinava o uso da primícia era o sacerdote. Ezequiel 44:30, as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, toda oblação, de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre tua casa. Irmãos, a primícia ela tinha um princípio. Ela era a primeira colheita. Quantos aqui trabalham com plantação hoje? Só o Toninho. Não vale, Toninho, vamos ver o restante. Ninguém mais além do Toninho trabalha com plantação. Então não dá para você chegar diante do Senhor com a primeira colheita que você tiver. Então nós temos que entender qual a realidade da primeira colheita para nós, na realidade da economia que vivemos. O primeiro mês do ano seria o nosso primeiro. Nós temos atribuídos, e a maioria das igrejas apostólicas e proféticas ao redor do mundo, adotado o mês de janeiro como o mês das primícias. Primeiro mês do ano, onde nós separamos a primeira parte ao Senhor. Nós fazemos todos os anos aqui no Sonho de Deus a festa das primícias, na última semana de janeiro. Na última semana de janeiro, todas as pessoas que fazem parte dessa casa separam, crianças, adolescentes, jovens, velhos, todos separam a primícia, uma oferta sacrificial, algo que equivala a que seja, você não tem um parâmetro, mas tem que ser um sacrifício superior ao teu dízimo. Às vezes as pessoas me falam assim: me dá uma ideia, apóstolo. Seria, por exemplo, a sua primeira semana de trabalho? Se a gente quiser falar em proporção, 1/4 do teu salário pode ser uma base? Pode ser uma base. Você tem que separar o primeiro do ano e apresentar ao Senhor. E a gente tem procurado fazer disso algo que cada ano, se Deus nos prospera, a gente faça um sacrifício maior. E a festa das primícias, que é a festa das colheitas, nós trazemos as nossas primícias diante do Senhor, porque a primícia determina todo o restante. Se o início do ano eu me movo em generosidade diante do Senhor, eu estou determinando o que vai ser esse ano, por um princípio bíblico, não pela minha força, mas pela obediência a um princípio. E a primícia, e eu quero resumir isso aqui para que a gente possa concluir dentro do tempo. A primícia ela tem 3 elementos principais. Ela produz libertação, como eu já expliquei. Ela produz uma multiplicação desproporcional. A oferta é proporcional. Oferta é assim: à medida que eu semeio, eu colho. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. A primícia não. A primícia, ela produz uma colheita desproporcional, sobrenatural, né? Então quando você vê, por exemplo, Eliseu chegando na casa da viúva e fala: faz primeiro o bolo para mim. O que ele está falando? Ele está ativando o poder da primícia. Olha, se você dá primeiro para mim, o que você tem aí vai se multiplicar de forma sobrenatural. E isso está em toda a Bíblia. Todo o princípio de multiplicação está conjunto à compreensão de um princípio de primícia. Então ela é libertação, multiplicação sobrenatural. E qual que é o outro que eu esqueci? E ela tem alguns protocolos. Ela não pode ser
entrega no templo, você entrega ela ao sacerdote. Hoje, aqueles que trouxeram primícias foram colocadas aqui, mas nós oramos da mesma forma, respeitando, né, Rafa, o princípio aqui da pandemia. Mas normalmente nós oramos uma por uma, né, nas primícias. Por que eu queria repassar com vocês esse fundamento hoje? Porque eu gostaria que vocês ajudassem a disseminar esse entendimento, esse fundamento nas igrejas onde vocês fazem parte, para que as pessoas possam caminhar no sobrenatural, que elas não se movam dentro de uma realidade econômica que essa pandemia tem trazido. Deus pode nos fazer caminhar por cima das circunstâncias. Deus pode te fazer prosperar enquanto a terra passa por dias de deserto. Você crê nisso? Amém. Então, vamos colocar em prática esses princípios que o Senhor tem nos dado. Amém? Então, nesse ano, eu estou falando para vocês agora em dezembro, porque vocês têm tempo de se programar para estabelecer uma festa de primícias em janeiro na congregação onde você faz parte, no ministério onde você está. Amém? Amém. Eu quero orar por vocês então, e na sequência eu vou chamar o Du aqui para a gente continuar com a nossa programação de hoje, enquanto as pessoas estão sendo ministradas. Mas feche os teus olhos, vamos orar. E eu queria te pedir algo. Eu brinquei com você a palavra toda, mas se de fato você ainda não leu a Bíblia, coloque isso no teu coração para 2021. Quantos aqui não leram a Bíblia e poderiam se comprometer e falar assim: apóstolo, eu vou ler em 2021, vou terminar de ler a Bíblia toda? Quem pode fazer esse compromisso hoje? Vamos ler a palavra, irmãos. Permita que a palavra se torne vida em você. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, uma manhã de fundamento, uma manhã onde nós estamos aprendendo que o Senhor não é o primeiro de uma lista. O Senhor se tornou a nossa própria vida, e como a nossa própria vida, que nós possamos expressar essa gratidão, essa generosidade através de princípios como o princípio da primícia. Nós estamos na iminência de um novo ano, e nós queremos profetizar sobre esse ano através das nossas primícias, profetizar um tempo de generosidade, profetizar que nós serviremos a muitos, que nós abençoaremos a muitos, que o Senhor nos dará não só o suficiente, mas que na nossa casa haverá um transbordar para que possa abençoar a vida de outras pessoas. Que assim seja 2021, um tempo de graça e favor diante dos homens, um tempo de amadurecimento e de crescimento, um tempo de avançarmos como pais e filhos, e um tempo do teu fundamento está estabelecido em nós para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém.